Tá, então, daí, gente, seguinte, eu fiz essa experiência quinta-feira e muita gente não mandou, certo? Então, agora, daqui para frente, não vai ter mais isso, não vai ter mais essa chance. Vai ser no horário da aula e deu, tá? Porque não adianta, não acaba não mandando, né? Então fica aquela confusão, tem que mandar recado pela coordenação, daí a coordenação manda para os pais, e assim vai, né? Então, aqueles que não mandaram, eu só vou dar o tempo da aula para fazer mesmo, tá? E deu, porque não adianta dá tempo, os caras não mandam, né? Então, deixa eu ver se já manda, se todos já mandaram. Alguém vai fazer com a Cíntia, da turma de vocês? Marcou com ela para fazer alguém? Não? Será que todos já entregaram? Deixa eu só olhar aqui. O último exercício. Nossa, esse povo que chega atrasado vai atrapalhando. Impressionante. Ó, já vou dizer aqui quem mandou, tá? E quem não tiver aqui nessa lista já sabe que tem que procurar a Cíntia para fazer o exercício, tá? Que daí ela depois ela me diz, é óbvio que vai ter nota descontada, né? Porque não é possível. Os que mandaram, presta bem atenção, esses enviaram o exercício. Então, logicamente, quem eu não falar, não enviou e tem que procurar a coordenação, tá? Os que enviaram, Noah, Juliane é o Davi, né? Deixa eu ver. Davi, Isabela Medeiros, Pedro Blom, Bernardo, Isabela Almeida, Fabiola, Helena, Henrique, Daniel, Eduardo, Ana Clara, Maquin, Pedro Santana, Evelyn, Grazi, Kian, Sofia, Yuri, aqui deixa eu ver quem é, Arthur, Júlia Rosa, deixa eu ver quem é, tem uns que botam umas coisas aqui, João Gabriel, e deu. Esses foram os que enviaram, tá? Quem eu não falei aqui, não enviou, procure a Cíntia para ver como é que faz, certo? Senão vai ficar com zero, gente. Infelizmente, tá? Esse trimestre, eu fiz um levantamento, assim, mais ou menos, não estou falando que seja da sala de vocês, estou falando da escola inteira. Vai ter muita gente em recuperação por não entregar coisa, tá? Por não fazer as coisas como deveria fazer, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu coloquei no planejamento de vocês que a gente ia fazer. Hoje, a gente vai continuar as características gerais, vamos tentar terminar. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Daí eu pedi para quarta-feira para que vocês arrancassem
uma plantinha com a raiz, certo? Que a raiz ficasse bem visível. Para fazer isso, às vezes a gente tem que cavar em volta, tá? Para tirar bem inteirinha a raiz. E daí eu pedi que vocês lavassem bem ela, certo? Para a gente trabalhar a raiz, tentar identificar as partes numa planta de verdade, ó. Estão vendo essa aqui? Essa aqui eu arranquei inteirinha, ó, tá? Certo? Lavei, é claro que ainda fica umas terrinhas aqui, mas a gente tira o máximo que a gente pode. Tá dando para ver? Sim. Tá? Ó, essa outra aqui também é um matinho. Sabe esses matinhos de rua? Né? Esse aqui eu tirei ali no meu quintal. Esse aqui é outro matinho. Eu tirei, a raiz dessa daqui tá bem boa, tá? Essa aqui tá muito boa mesmo. Tem até a coifa aqui na pontinha. Dá para identificar todas as partes, tá? Ó. Então, eu tirei, cavei com uma pazinha assim em volta, tirei ela bem inteirinha, certo? E lavei. Aqui eu tenho outra, ó. Tá? E aqui outra. Parece bobagem, né? Mas quando a gente tem o material na mão, mesmo que a gente não consiga identificar todas as partes, mas só o fato de mexer, de olhar, né? De ver a diferença entre uma e outra, né? E eu não peguei de grama é bem interessante também, tirar bem inteirinho assim. Então, fica diferente, a gente grava melhor as coisas, tá? Certo? Então, gente, eu volto a repetir para vocês, eu não tenho pedido, mas eu tenho anotado direto, né, as pessoas que ficam a maior parte do tempo com câmera ligada, né, não aqueles que ficam ligando só na hora que eu falo, porque isso aí não adianta nada, certo? Mas aqueles, assim, que na maioria das vezes estão com as câmeras ligadas, eu estou anotando, porque isso é uma nota de participação, e vocês sabem disso, que desde o começo foi assim. Obrigar? Não vou mesmo. E nem vou falar o tempo inteiro, falo de vez em quando, mas eu estou anotando todos, tá? Todas as aulas eu anoto, certo? Porque eu acho que é uma forma de participar. Quando eu estou olhando para vocês aqui, ó, estou vendo o que vocês estão fazendo. Se não, fica suas bolinhas ali e eu não sei nada. A Fabiola, por exemplo, é uma menina que está sempre de câmera aberta. Sempre. Né? Arthur também, quase sempre. O Bernardo já foi mais nas duas aulas, as últimas aulas ele já estava mais ou menos assim. A Helena já foi mais. A Ana Clara já foi muito mais, não abre mais, não sei porquê, né? A Evelyn abre de vez em quando, o Henrique abre e mostra a cabeça para mim, o topo da cabeça, de vez em quando. Tá? Então, eu tenho tudo isso aqui anotadinho, certo? Porque daí depois, claro, obviamente que não é só isso, né? Eu olho na nota de participação e de coisa, tem do Conselho Integrado, tem também a questão das pessoas que fazem as tarefas sempre, que cumprem os prazos, porque tem gente que faz, mas eu tenho que mandar para a Cintia avisar 250 milhões de vezes no WhatsApp, a Cintia manda para a Samile, não sei o quê, não recebe, aí dali um mês recebe, né? Isso não conta lá no conceito integrado como uma pessoa que está fazendo as coisas com responsabilidade, porque não está, né? Vamos concordar, né? Então, tudo isso conta, porque se está tudo positivo ali, eu sei que o aluno está aprendendo, né? Se o aluno está prestando atenção na aula, se o aluno está fazendo as tarefas, está fazendo bem feita, está interagindo, está participando, alguma coisa ele está aprendendo, certo? Caso contrário, né? Então, bora, vamos estudar então? Vamos estudar as gimnospermas e as angiospermas agora, tá? Só quero que vocês me ajudem com uma coisa, de ver se eu já terminei isso aqui, ó, que eu acho, eu marquei aqui que eu tinha ido até um ponto. Eu quero ver se vocês me ajudam, porque para ver se é isso mesmo, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu ver essa. Não, não é essa aqui.
É essa aqui. Deixa eu ver. Gente, me ajuda aqui, ó. Eu já comecei isso aqui. As pteridófitas. As samambaias, as avencas, já comecei? Acho que já. Eu falei de xaxim. Sim, Queria falar disso? Dos soros das samambaias. sim, Falei? Tá, das avencas. Isso aqui eu falei para vocês, as principais características? Acho que não, né? Então, gente, ó, as pteridófitas, né, que são as samambaias, avencas, né, é o segundo grupo vegetal que surge no ambiente terrestre, né? Então, o que que acontece? Essas plantas, elas surgem com novidades evolutivas, né? E quais são essas novidades evolutivas? Elas já têm raiz mesmo, a samambaia tem raiz, né? Tem caule e tem folha. Vocês lembram que as briófitas não tinham? Elas tinham, assim, uma raiz primitiva, né? Tinha um caule primitivo, que era cauloide, lembra? Tinha a folha primitiva, que era filoide, raiz primitiva, que era rizoide, né? Aqui, nas pteridófitas, não, já tem raiz, caule e folha, né? Nas briófitas, não tinha vasos condutores de seiva. Nas pteridófitas, já tem. Então, elas conseguem ser maiores, elas conseguem crescer mais, porque como elas têm vasos para conduzir a seiva, né, para nutri-la, ela não tem que estar passando célula por célula. Então, ela pode crescer mais. As briófitas, não, né? Elas têm que ser pequenininha, porque tudo nelas é passado célula a célula, tá? Mais as pteridófitas, elas também têm que viver em ambientes bem úmidos, igual as briófitas, porque elas também, a reprodução dela depende de ambiente úmido, e a gente vai ver por quê, tá? Ó, aqui eu tenho o ciclo reprodutor de uma samambaia, tá? Então, o que que acontece? Acontece assim, ó, eu tenho as samambaias, aí de repente nos folhos, isso aqui é uma folha inteira da samambaia, tá? E cada um desse aqui, ó, é um folio, certo? Vai chegar uma época, certo, em que os folíolos vão estar cheios de soros, que são aqueles pontinhos pretos que tem embaixo da folha da samambaia, tá? Chega uma época da vida da samambaia que os seus folíolos ali, embaixo deles vai estar cheio de pontinhos pretos, que são os soros, certo? Esses soros, eles têm dentro deles esporos, certo? Quando esses esporos ficam madurinhos, esse esporanjo aqui, esse soro, ele arrebenta, certo? E os esporos vão cair no chão, tá? Quando esses esporos caem no chão, eles formam uma plantinha desse formatozinho aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o esporo, aí ele forma essa plantinha aqui, ó, que parece um coraçãozinho, é minúsculo. A gente consegue, quando tem muita samambaia assim no chão, a gente consegue com lupa visualizar bem esses coraçãozinho aqui, ó, que são chamados de prótano, certo? Esses coraçãozinho aqui, essa plantinha que surge do esporo, ela é hermafrodita. O que significa isso? Ela produz óvulos, aqui, ó, que nas plantas a gente chama de oosfera, certo? Que é o gameta feminino. Então, ele produz gameta feminino aqui, na parte superior do coraçãozinho, e ele produz gameta masculino nessa parte de baixo aqui do coraçãozinho, certo? O gameta feminino da samambaia é chamado de oosfera. E o gameta masculino das plantas em geral, tá? É chamado de anterozoide. E eles são, gente, ó, flageladinhos. Eles têm esses rabinhos aqui, ó, tá? Para que serve isso? Então, essa plantinha,
né? Esse esporo caiu em ambiente bem úmido, certo? Essa plantinha aqui surgiu num ambiente bem úmido, tá? Daí, o que acontece? Nessa plantinha vai se formar gameta feminino, oocera, e gameta masculino, anterozoide, certo? Aí, esse anterozoide aqui, nesse meio úmido, ele nada até o gameta feminino e fecunda, tá? Quando ele fecunda esse gameta feminino, nasce um zigoto, se forma um zigoto, certo? Desse zigoto aqui, vai se originar um gametófito, certo? Que é um brotinho, ó, aqui em cima do coraçãozinho da samambaia, tá? Vai se originar um esporófito jovem. O que é um esporófito jovem? É um brotinho da samambaia, que depois vai dar origem às folhas, onde vão nascer os esporângios, que são os soros, tá? Os soros, né? E que tem, dentro desses soros, tem os esporos. Por isso é chamado de, essa parte aqui da planta, que tem as folhas, é chamada de esporófito, certo? Essa partezinha aqui, ó, ela é bem rápida, tá? Quando os esporos aqui caem no chão, ela se forma rapidinho, isso aqui se transforma nisso aqui e dá origem a um esporófito novo. Essa parte aqui, ó, já dura mais na samambaia, certo? Porque até se transformar um esporófito jovem, até se transformar num esporófito adulto, que vai ter soros e tudo mais, e que vai poder se reproduzir, leva um tempo. Gente, alguma pergunta até aqui? Hein, pessoal? Alguma pergunta? Ou todo mundo entendeu como é que uma samambaia se reproduz? Alguém já viu aqueles brotinhos em samambaia? Já? E o prótano? Ninguém viu, né? O coraçãozinho da samambaia é mais difícil de ver, tá? Uma vez eu fiz um experimento na escola que deu certo, que deu para ver. Mas faz muito tempo. Depois eu não consegui mais, tá? Então, até aqui, tranquilo, sem problema, tudo certo? Tudo entendido? Tá. Então, vamos lá, continuar. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês, de novo, como é que as briófitas se reproduzem e como é que as pteridófitas se reproduzem, certo? Tá? Então, gente, ó, se eu for olhar direitinho, as duas reprodução, tanto das briófitas quanto das pteridófitas, elas têm alternância de geração. O que é isso? É que, em um determinado momento, ela se reproduz assexuadamente, por exemplo, quando os esporos caem, como aqui no caso da briófita, né, e germina, certo? E aqui, como no caso também dessa aqui, que germina, certo? Cai aqui e germina. Então, essa partezinha aqui, ela é assexuada. Aí, quando chega nesta partezinha aqui, ó, tá? Das pteridófitas, que são as samambaia. E quando chega nesta partezinha aqui, ó, das briófitas, é sexuada. Por quê? Porque tanto aqui quanto aqui envolve gameta. Gameta masculino aqui tem que ir até o feminino e fecundar, e aqui também, o gameta masculino tem que ir até o feminino e fecundar, certo? Já aqui nessa parte, não, é só germinação, tá? O esporângio, né, amadurece os esporos, deixa cair e germina, nas duas, tá? Então, as duas reproduções, elas acontecem por alternância de geração. Num primeiro momento se reproduz assexuadamente, no outro momento se reproduz sexuadamente. Tá? Vamos ver as diferenças para ficar bem firme na cabeça de vocês. Briófitas são avasculares.
possuem pequeno porte, possuem rizóide, cauloide e filóide. Não possuem sementes e nem flores. Vivem em ambiente úmido, pois dependem da água para se reproduzir. As pteridófitas, as samambaias, são vasculares. Por isso, elas já possuem porte médio, já consegue ser maior. Elas têm raiz, caule e folha. Também não possuem semente nem flores. E também vivem em ambiente úmido, porque precisam da umidade para se reproduzir. Certo? Ô, prof, só uma coisa, a Ana caiu da aula, tá? Fala. A Ana Clara caiu da aula. O que tem, Ana? Caiu da aula. Ah, é? Coitada. Depois ela assiste a gravação, né? Ou talvez ela consiga voltar ainda, né? Alguma pergunta? Entendeu tudo, Helena? Sim. Entendeu? Fabiola? Isabela? Entendeu? É difícil? Não. Não, né? Mas tem muita coisa para gravar, né? Então, é importante que vocês deem uma lida nisso. E eu vou fazer uma lista de exercícios também, porque daí vocês conseguem lembrar. Para a gente fazer aqui na aula, tá? Mas vou fazer uma lista de exercícios para ver as diferenças e tal, para vocês irem gravando essas coisas, tá? Bom, agora, e amanhã não esqueçam, hein? Quem puder, traga a raizinha, certo? Bom, agora a gente vai ver as características gerais das angiospermas e das gimnospermas, tá? Então, deixa eu botar aqui. Vamos ver se eu continuo apresentando. Aqui, gente, ó. Não é essa que eu quero, não. Tá enganado. É essa aqui. Aqui. A gimnosperma, tá? Então, eu tenho as cicas, eu tenho os pinheiros, todos esses aqui são representantes das gimnospermas. É o terceiro grupo que surge, tá? Aí aqui eu já tenho plantas muito grandes, certo? Até aqui, e isso aqui tá defasado, tá, gente? Deixa eu falar que já existe, já encontraram árvore em altura maior. Em diâmetro ainda não, tá? Essa daqui é considerada a maior árvore do mundo, você já deve ter visto isso, as sequoias, né, são as maiores árvores do mundo, você já deve ter visto essa imagem aqui em muitos lugares, tem várias sequoias que que caíram e tal, e que eles cortam no meio assim, ó, e passa carro embaixo, né, daí dá para ver o tamanho de uma árvore dessa, né, e é uma gimnosperma, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, ó, essa daqui é uma árvore, certo? Do Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia. Essa árvore tem 83,8 metros de altura, tá? Circunferência na base, 31,1 metros. Diâmetro máximo da base, gente, 11 metros, 11 metros e 100 de diâmetro. Você consegue pensar isso? Tamanho desse tronco aqui, né? Diâmetro do maior galho, 2,1 metro, o diâmetro. Altura do galho mais grosso acima da base, 39 metros. Diâmetro médio da copa, 32 metros. Idade estimada dessa árvore, 2.200 anos. É pouca coisa, né? E daí, quando a gente pensa nessas queimadas, que a maioria são, né? E a gente sabe, incêndios criminosos aí, né? Do agronegócio nesse país, a gente fica pensando, né? Imagina tu tocar fogo num parque nacional tipo esse das sequoias lá na Califórnia, né?
e destruir uma árvore dessa. Tá, e aqui, gente, mais exemplo das gimnospermas. Os pinos, que vocês conhecem, porque aqui no Campeche está cheio de pinos, né? É uma gimnospermas. As cicas, que muita gente tem nos jardins. Quem conhece essa aqui, gente? Quem já viu essa aqui? Tinha no meu avô, e aí a gente ficava brincando de fazer sanduíche, os negócios Ô, todos. prof, Ah, é? a minha mãe, ela tem uma parecida, só que a dela é xaxim. Daí essa aí é Pteridófita, samambaia, tá? Essa daqui é a cica, é uma gimnosperma, tá? Aqui, ó, eu tenho cipreste, que é esse que a gente às vezes até compra na floricultura, no Natal, para fazer árvore de Natal, né? Que tem essas bolinhas aqui, ó, os ciprestes, né? E os pinos, que são esses pinos, que é o Pinus eliote, né? Que não é nativo, né? Mas veio para cá e ficou aí com os reflorestamentos, ficaram aí, tá? Esse aqui é a nossa conhecida araucária, né? Que é o nosso pinheiro do Paraná, tá? E aí, gente, a gente tem, aqui é o Pinus eliote, esse que a gente tem aqui no Campeche, que muita gente pega essas pinhas aqui para no Natal enfeitar, fazer enfeite de Natal e tal, né? As pessoas nem sabem que elas estão pegando o que a gente chama de estróbilo feminino, ou pinha. É aqui, nessa estrutura, que se forma o gameta feminino dessa planta aqui, ó, tá? No estróbilo. O estróbilo, ele não é uma flor, certo? Que aqui diz assim, ó, estróbilo feminino, ou pinha, ou flor, entre aspas, porque gimnosperma não tem flor, certo? Então, algo parecido, porque como o gameta feminino se forma ali, ela é um gametófito, né? Ela forma um gameta, e nesse caso aqui forma o gameta feminino, então, entre aspas, né, flor, porque forma o gameta, tá? Esse aqui forma o gameta feminino e esse aqui forma o gameta masculino, certo? É o estróbilo, que é o nome mais correto, certo? Então, eu não digo que é uma flor, eu digo que é um estróbilo feminino, forma gameta feminino, e estróbilo masculino forma gameta masculino, né? Gameta feminino, para as plantas, a gente chama de oosfera, e gameta masculino, a gente chama de anterozoide, tá? Todo mundo já viu isso aqui, já não viu? Sim. Sim. E se olhar bem atentamente para o pinheiro do Paraná, vê isso aqui também, essa pontinha. Às vezes ela está bem amarelinha, porque ela está cheia de pólen, né? E dentro do pólen é que eu vou encontrar o anterozoide, certo? Mas isso aqui todo mundo vê, tá? Isso aqui também, gente, é um bom barômetro para medir a umidade do ar. Quando o ar está muito, muito úmido, ela fica bem fechadinha, tá? E quando está muito seco, ela fica bem aberta. Então, a gente diz que é um barômetro natural, tá? Aqui, ó, higrômetro, não barômetro, desculpa. Aqui estão as principais características das gimnospermas, tá? Elas são plantas vasculares. Então, ó, ela já tem raiz, caule e folha, certo? É vascular, porque consegue atingir um tamanho grande, o tamanho de uma árvore, né? Não tem flor, mas tem estróbilo, e aparece aqui uma coisa importantíssima, que é a semente, certo? Tá? O estróbilo, tá? Ele é o que diz aqui, ó, é como se fosse uma flor muito primitiva, rudimentar, não tem pétala, não tem ovário. Então, por isso mesmo, por não ter ovário, não tem formação de frutos, certo? O estróbilo só consegue formar gameta, tá? O gameta masculino, ele é flagelado, tá? Ele também tem flagelo, e ele é transportado dentro do grão de pólen. Então, se forma o grão de pólen, e lá dentro está o gameta masculino, e é transportado pelo grão de pólen, tá?
Os estróbilos, né, aquela pinha, por exemplo, eles não têm, assim, uma coisa que atraia o polinizador, né? Não são bonitos, não tem cor bonita, atrativa, não tem cheiro, né? E por isso mesmo que quem poliniza a pinha, né, é o vento. É o vento que vai levar o grão de pólen lá para dentro da pinha, tá? Então, as gimnospermas, elas foram as primeiras plantas, assim, que definitivamente, tá, conquistaram e se espalharam, né, pelo ambiente terrestre, porque elas não dependem da água para ser fecundada, né? Elas podem estar longe da água e elas vão ser fecundadas, né? O vento vai levar o pólen até lá, até a pinha, e vai fecundar o gameta feminino, tá? E uma coisa extremamente importante para elas, né? O embrião delas vai ficar bem protegidinho dentro da semente, tá? Então, a semente, ela é uma estrutura, né, que tem uma casca, aí depois tem uma reserva nutritiva, e lá dentro está o embrião, protegido da desidratação, com comidinha e protegido do ambiente externo pela casca, tá? O ciclo de vida de um pinheiro, certo? Então, o que que acontece, ó? Eu tenho aqui a pinha, né? Eu tenho estróbilo feminino, aí ele foi polinizado aqui, o vento trouxe pólen para cá, certo? E se formou um embrião aqui dentro, tá? Daí, isso aqui é a semente, certo? O embrião está se desenvolvendo aqui, se desenvolveu aqui dentro, se formou aqui dentro. Essa semente, ela vai germinar e vai dar origem a um novo pinheiro, certo? Ó, aqui eu tenho, esse aqui é um pinheiro, uma pinha desses pinos eriote que a gente tem ali. Essa aqui, gente, ó, já é uma pinha, só que do pinheiro do Paraná, certo? Essa daqui é um estróbilo maduro, já fecundado, do pinheiro do Paraná. Então, o que que acontece? Em cada lamelazinha do pinheiro do Paraná, tá? Se forma um pinhãozinho, ó, se forma uma sementezinha. Em volta aqui do cone principal do estróbilo, certo? Se forma os pinhõezinhos. Então, a gente diz que isso aqui são sementes nuas, que a gente chama. Por quê? Porque elas não têm um fruto envolvendo elas, tá? A pinha só tem as sementes grudadas aqui no estróbilo, tá? E aqui, ó, eu tenho o pinhão aberto, para vocês verem, ó. Tem a casca, que é bem dura, né? Protege bastante o embrião. Depois tem toda essa parte branca aqui, ó, tá? Toda essa partezinha branca aqui, ó, que é a reserva nutritiva, e o embrião tá aqui dentro, certo? E ele tá aqui em estado de dormência, como se ele tivesse paradinho, igual um urso quando hiberna. Vocês fizeram trabalho sobre hibernação, né? Então, essa semente, ela tá em dormência, certo? O embrião tá ali em dormência. Então, quando chega uma época que, se tiver as condições adequadas, de umidade, temperatura e tudo mais, esse embrião ele acorda e daí ele vai germinar, certo? E vai dar origem a um novo pinheiro do Paraná. Gente, vamos lá. Alguma pergunta sobre as gimnospermas? Vocês estão conseguindo pegar que, à medida que o tempo vai passando, né, das briófitas para as gimnospermas, a gente passou pelas pteridófitas, sempre tem uma vantagem evolutiva, cada uma vai agregando uma vantagem evolutiva. Qual foi a vantagem evolutiva que surgiu com as gimnospermas? Quem sabe responder? Ah, eu falei para as bolinhas que ninguém
Beleza? Peraí, prof, que agora eu esqueci, esqueci qual é as gimnospermas. Eu esqueci qual delas são. Bernardo Gimnospermas, eu acabei de falar nelas. Não, é que, tipo, é tanto perma, isso, perma, é que, tipo, confunde a cabeça, prof. Mas eu acabei de falar. Ninguém sabe. Que maravilha. Acabei de falar. Qual é, gente? Prof, é meio que as sementes são transportadas pelo vento, daí, é isso? Não. Estou falando de vantagem evolutiva. Qual é a vantagem evolutiva? O que elas têm que apareceu nas gimnospermas que não tinha antes? Semente? É sério que uma turma inteira não sabe responder e eu acabei de falar? É que a semente não tem proteção? Semente, né, gente? Apareceu semente nos outros grupos? Não, né? Eu tinha falado semente agora há pouco. Não, tu não falou. Não, eu falei primeiro coisa do vento e depois eu falei Não, tu semente. falou da polinização. Não, eu falei. Então, primeiro eu falei coisa do vento e depois eu falei. Ah, mas aí coisa do vento não é uma vantagem evolutiva. Estou falando dos grupos, qual foi a vantagem evolutiva dela? O que ela passou a ter que as outras não tinham? Daí, as sementes. O que as pteridófitas passaram a ter que as briófitas não tinham? Ah, eu lembro de ter visto isso no livro, mas eu não tenho certeza. Quem sabe dizer o que as pteridófitas samambaias passaram a ter e que as briófitas não tinham antes? São duas coisas até, bem importantes. Duas não. Gente, as pteridófitas passaram a ter vasos condutores de seiva. Passaram a ter raiz, caule e folha verdadeiras, que antes era, lá nas briófitas era primitiva. Eu fico imaginando se isso fosse presencial e eu fosse dar uma prova lá na sala, né? Ia ser um Deus nos acuda, Prof, então. não, é que às vezes a gente confunde o Mas, ô Bernardo, eu vou te falar por que vocês confundem. Porque eu já dei briófitas e vocês não estudaram. Vocês não ficaram com a aula que eu dei aquele dia e mais nada. Ninguém mais leu, nem nada. Não fizeram esqueminha no caderno, nada. Aí eu dei, e eu comecei também já dando pteridófitas lá na outra aula também. Então, daí o que acontece? É óbvio que vai acumulando tudo. Vai acumulando, aí daqui a pouco é como tu diz mesmo, é tanto ermas, tantos gimnosperma, erma, que eu não sei mais nada. Mas não vai saber. Se não estudar cada coisa, vai fazer uma confusão danada. Essa prova eu vou pedir tudo só em termos de diferença, de coisa assim, para ver o que dá. O que vocês vão conseguir fazer. Tem que estudar mais, gente. Bora. Tem 3 minutos, né? Então, deixa eu ver se eu consigo terminar isso aqui, ó. Aí vem o último grupo, tá? O último grupo é a angiosperma. Gente, esse grupo de planta aqui tem tudo que as outras têm, né? Tem raiz, caule, folha, tem vaso condutor de seiva, tem semente, e tem flor verdadeira e fruto, tá?
Nesse grupo aparecem as flores verdadeiras, flores mesmo, e frutos, certo? Também não precisam da água para se reproduzir. E, ao contrário das gimnospermas, elas têm um monte de atrativos para agentes polinizadores. Então, elas têm flores cheirosas, coloridas, para atrair abelhas, borboletas, pássaros, formigas. Também podem ser polinizadas pelo ar, pelo vento, pela água, certo? Então, é um grupo bem evoluído nesse sentido, tá? E da união do gameta, dos gametas masculino e feminino, se forma um embrião que vai estar dentro de uma semente e essa semente vai estar dentro de um fruto, tá? Por quê? Porque após ser fecundado o gameta feminino, tá? O ovário da flor, certo? Se desenvolve, se transforma num fruto. E as sementes vão ficar dentro desse fruto, certo? Então, é o grupo vegetal mais recente, mais abundante na Terra, e esse sucesso se deve na dispersão, no fato de que elas têm semente, essas sementes têm várias formas de ser dispersada pelo ambiente, além dessas sementes ficarem protegidas dentro de um fruto, né? Então, é muita vantagem nas angiospermas, certo? E aqui, para finalizar, eu vou botar lá no grupo esse PowerPoint, vou botar todos eles lá no grupo, certo? Estão as diferenças entre angiosperma e gimnosperma, certo? Tá? As angiospermas são mais evoluídas nesse sentido, porque tem mais estruturas que facilitam a dispersão delas pelo ambiente. Certo? Eu vou deixar para amanhã esse slide aqui, ó, que é da reprodução das gimnospermas, tá bom? Então, gente, até amanhã. Beijão. Tchau. E dei uma estudada, porque é muito nome. Daqui a pouco vocês não sabem mais nada. Se vocês não derem uma lida, não fizer um esqueminha, sabe? Cuidem-se. Tchau.